Boa noite, irmãos. Paz do Senhor, amém? Vamos nos colocar em pé para adorar, exaltar o nome do nosso Deus, maravilhoso Deus. Muito bom estar de volta e ver todos vocês aqui. Vamos cantar juntos. Honra e majestade sejam a ti, Senhor. Graça e paz. Assente-se por um instante. Há 2000 anos atrás, Jesus Cristo veio e andou por todas as ruas da Galileia, da Palestina, e cumpriu a sua missão de estender o amor ao ser humano, não importa quem fosse. O centurião de Cafarnaum, que trabalhava para o Império Romano, recebeu do seu amor. A mulher Ciro-fenícia, que não é judia, recebeu do seu amor. A mulher samaritana foi alcançada por sua graça. Ele amou os pobres, ele amou os ricos, como Nicodemos, que o procurou à noite, os religiosos, aqueles que não se sentiam com nenhuma religião. Ele amou a todos. Por isso que cantar essa canção e engrandecê-lo é tão especial para esta noite. Sejam todos muito bem-vindos neste lugar. Este aqui não é outro senão o lugar de plena adoração, aquele que vive, aquele que venceu a morte, aquele que destruiu, segundo a Bíblia, os aguilhões da morte, aquele que nos enche de esperança, aquele que por meio da sua graça nos faz romper
toda e qualquer adversidade. Vocês são muito bem-vindos. Aos que nos acompanham pela internet, Deus abençoe muito sua vida. Que Deus possa se fazer presente também onde quer que você esteja. A imagem enquanto família e igreja somos todos nós. Querem repetir isso? Igreja somos todos nós. Igreja não é aquele ou outro, não é o líder, não é o pastor. Igreja somos todos nós. Gente de carne e sangue, gente que chora, gente que sangra, gente que cai e que se levanta, gente que enfrenta a tempestade, que já suportou a tempestade. Igreja somos todos nós. Então eu queria nesta noite levantar um clamor, já que somos família. Primeiro pela vida do João Gabriel, um adolescente de 14 anos, Marquinhos. Um adolescente de 14 anos, filho da Lígia, eu esqueci o nome do esposo, e o Aloísio, que está internado no Vivale, e os médicos não conseguem descobrir a causa. Ele foi entubado agora à tarde, pelo acompanhamento das informações que o Marquinho, o Márcio e também o pastor Kellner tiveram a ir lá. Então nós estamos muito preocupados, porque o João é do nosso meio, é da nossa família. A gente vai interceder por ele, para que os médicos recebam a orientação de Deus, para perceberem a enfermidade e então diagnosticá-la. Mas nós iremos pedir a Deus, iremos bater na porta, pedindo que, se Ele quiser agora, por sua graça, que Ele cure o João Gabriel. Seja o que for que ele tenha, nós repreenderemos em nome de Jesus. Minha segunda oração, ou meu segundo motivo de oração, é pelo que está acontecendo agora lá nos Estados Unidos, com esse furacão chamado Irma. Nós iremos interceder também por aquele povo e pedir pela nossa pátria. Mês de setembro é o mês que a gente olha para a nossa pátria, então nós vamos interceder por ela também. E deixa eu dizer uma coisa, minha opinião como pastor: eu não tenho nenhuma dificuldade de ver Deus por trás de tudo que está acontecendo na nossa pátria. Com Ele mora a luz, Ele é a verdade. Então tudo que está acontecendo, irmãos, é uma intervenção de Deus. Eu não me decepciono, por exemplo, com a descoberta de 50 milhões na casa de um líder do governo. Deus está trazendo tudo à luz, irmãos. Louve a Deus por isso. Ó Deus, varre a nossa nação com a Tua justiça. A começar também das nossas igrejas, onde representantes têm se valido da sua autoridade e têm enriquecido também ilicitamente. Há muita corrupção também nas igrejas, e nós vamos pedir que Deus nos ajude. Eu vou ficar de joelhos para clamar a Deus, e você só faça isso se você quiser, se você entender que é importante, se você puder, por causa do seu físico. Mas nós vamos clamar a Deus de joelhos. Paizinho, eu estou me lembrando aqui de uma passagem da Tua palavra, quando Elias disse que ele estava sozinho em enfrentar toda a idolatria do rei de Israel, e o Senhor deu uma resposta ao profeta Elias tão interessante. O Senhor disse que tinha reservado, além de Elias, 7.000 joelhos que não haviam se dobrado. Por isso nós estamos de joelhos. Somos, ó Deus, daqueles que se dobram diante de Ti, daqueles que reconhecem a dependência que é preciso de Ti, daqueles que reconhecem o Senhor como Rei absoluto do universo, daqueles que reconhecem em Ti toda a solução para os problemas que nós enfrentamos, aquele que tem a paz que excede a todo entendimento, aquele que tem a direção para o coração que se encontra perdido. Ó Deus, visita-nos nesse momento, quando Te suplicamos de joelhos por Tua intervenção. Primeiro, Pai, na vida do João Gabriel. Deus, o Senhor conhece todas as coisas. Em Tuas mãos, ó Deus, está o engrandecer e dar força a tudo, disse o rei Davi. Por isso nós clamamos ao Senhor. Ó Deus, toque na vida do João Gabriel agora, em nome de Jesus. Toca, Deus, porque o Senhor é Deus de misericórdia. O Senhor é Deus cheio de graça. Esse menino tem sido desenganado, Deus, e os pais estão tão aflitos. Ó Deus, toma o coração do irmão Aloísio e da irmã Lígia em Tuas mãos. E nós Te pedimos, ó Deus, que o Senhor, como
sabe o que é. Tome essa situação e seja nela glorificado e exaltado. Que o Senhor tome a vida de cada médico que está cuidando especificamente do caso do João. E se o Senhor quiser, Pai, dê a eles agora o entendimento, porque só o Senhor pode fazer isso. A medicina disse não poder fazer pelo João o que só o Senhor pode fazer nesse momento. Ó Deus, eles têm o conhecimento técnico, mas lhes falta agora a direção para um discernimento sobre o que é. Então te pedimos, Pai, que eles, ó Deus, agora recebam a visão, o discernimento sobre o que o João tem, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, clamamos também pelo povo norte-americano, especificamente ali da Flórida, Deus, onde estão enfrentando essa adversidade em Miami. Ó Deus, com a presença de um furacão, ó Deus, preserve as vidas daquele lugar. Ó Deus, visita cada um com a tua paz no meio de um temporal, de uma tempestade como essa. Abençoa, Pai, porque o Senhor é dono da terra, do céu e do mar. O Senhor é dono de todos os furacões, maremotos, porque o Senhor controla toda a natureza. Se o Senhor quiser, em nome de Jesus pedimos, ó Deus, enfraqueça a fúria desse furacão e preserve as vidas ali. E ainda de joelhos te clamamos, Paizinho, por esse momento que o Brasil enfrenta. Ó Deus, Tu és justo e contigo mora a luz. Tu és a verdade que liberta. O Senhor não suporta a iniquidade, a corrupção, a mentira. E eu sei, Pai, eu sei que o Senhor está visitando a nossa nação, porque muitos têm orado por ela, tem te pedido, ó Deus, a Tua intervenção. E eu sei que tudo isso é o Senhor. Eu sei, Pai, que o Senhor está trazendo à luz tudo que os homens têm feito às ocultas. E te pedimos que o Senhor continue fazendo isso para o louvor da Tua glória. Ó Deus, comece também pelas igrejas, para que ninguém, ó Deus, possa esconder nada que aflija o ser humano. Ó Deus, que roube do outro, ó Deus, o seu direito. Por isso pedimos pela nossa pátria, Deus, preserve a vida, Deus, daqueles que estão com a vida em risco, em perigo, por estarem, ó Deus, à frente desse processo. É a nossa oração. Paizinho, preparamos canções, foi preparado um sermão em Tua palavra. Ó Deus, que todos nós sintamos a Tua presença, através dos louvores, das orações, da celebração da ceia que o pastor Gilson nos conduzirá nesse momento. É a nossa oração, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode se assentar, pastor Gilson. Irmãos, primeiramente, graça e paz a todos. Nós estamos aqui esta noite, irmãos, reunidos para mais uma vez participarmos da ceia do Senhor. Os irmãos que vão ajudar a servir, por favor, podem vir à frente. Irmãos, o apóstolo Paulo diz que ele recebeu do Senhor o que ele também estaria nos ensinando. Que Jesus, na noite que foi traído, tomou do pão, deu graças e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós. E ainda disse mais: façam isso todas as vezes que comerem, em memória de mim. E após o pão, ele tomou o cálice, também tendo dado graças, disse: esse cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem, em memória de mim. Irmãos, nós estamos aqui para celebrar a ceia. Para nós, a ceia não é nenhuma cerimônia mística, não é algo espantoso, algo que tem algum segredo. Para nós, a ceia é um memorial, é um momento para nós lembrarmos do corpo e do sangue de Cristo. É óbvio que quando nós falamos corpo e sangue, nós estamos nos referindo ao sacrifício de Cristo. Mas a ênfase, irmãos, corpo, embora se refira ao seu corpo sacrificado, a ênfase na realidade é na encarnação de Cristo. E o sangue, na realidade, é uma ênfase na sua morte. Então nós estamos aqui, em primeiro lugar, para lembrar o que Jesus fez por nós. Porque se Ele não tivesse feito, nós não estaríamos aqui. Nós não teríamos a mínima chance,
a mínima esperança de salvação. Mas ele ainda diz mais, para nós fazermos isso, irmãos, porque todas as vezes que nós comemos e nós bebemos, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Eu gosto sempre de dizer, irmãos, na Bíblia há 333 referências que falam a respeito da primeira vinda de Jesus, mas tem 1517 referências bíblicas que falam a respeito da sua segunda vinda. E uma coisa nós devemos ter sempre em mente: Jesus só virá para aqueles que o esperam para a salvação. Se alguém não tem esperança na vinda de Jesus, então essa pessoa precisa se converter rápido para ser salvo, porque ele só virá para aqueles que o esperam para a salvação. E a ceia, além disso tudo, irmãos, é sempre uma oportunidade para nós relembrarmos, meditarmos, como que eu estou na presença do Senhor. Eu estou numa posição aonde eu posso participar da ceia? Eu estou devendo a confissão de um pecado? Eu estou devendo a reconciliação com o irmão? Não quer dizer que nós vamos fazer isso agora não, mas o que eu quero dizer é o seguinte: se alguém estiver em falta, irmãos, por favor, tão logo tenha condições, procure os pastores dessa igreja, irmãos, porque o nosso objetivo, acima de tudo, é que todos nós estejamos em comunhão com o Senhor, para que no dia que Ele vier nas nuvens nos chamar, irmãos, nós podemos ter certeza que nós vamos ao encontro dEle nos ares. Amém? Bom, irmãos, nós vamos aproveitar. Irmãos, enquanto o pastor Marcos está fazendo a distribuição, eu gostaria de pedir todos aqueles irmãos que estão em comunhão com as suas igrejas, eu não estou falando em comunhão com a IBAGE, não, todos que estão em comunhão com as suas igrejas, estão em comunhão com Jesus Cristo e vão participar da ceia nesta noite, por favor, se coloquem de pé neste momento. Todos que estão em comunhão, por favor, se coloquem de pé. Irmãos, tanto o pão como o vinho serão entregues juntos. E tão logo seja entregue, nós pediríamos para os irmãos permanecerem, tão logo recebam, assentem-se e permaneçam com os elementos em suas mãos, para que nós possamos participar juntos. Vocês estão vendo que está diferente. As irmãs estão entregando o pão desse lado e os irmãos entregando o vinho à esquerda de vocês. Então logo as irmãs com o pão cheguem lá no fundo, elas passarão para o lado esquerdo e os irmãos para o lado direito. Chorou, o sol se apagou, o nosso Salvador entregue, seu corpo ali na cruz, seu sangue derramou e carregou os meus pecados. Sempre
por favor, alguém ficou sem receber o pão e o cálice? Quem ficou sem receber, por favor, se coloque de pé. Quem ficou sem receber? Uma das irmãs, Joyce, isso. Irmãos, por favor, quem ainda não recebeu, dá um sinal com a mão que estará chegando. Irmãos, antes de nós fazermos a oração pelo pão, a oração pelo cálice, eu pediria mais uma vez para todos que vão participar da ceia, por favor, se coloquem de pé, os que vão participar da ceia agora, e irmãos, eu sempre gosto de frisar que quando a pessoa vai participar da ceia, seria interessante que a pessoa já tivesse orado em casa, buscado a presença do Senhor, mas eu sei também que muitas vezes surgem tantos empecilhos na nossa vida. Então, antes que nós façamos a oração pelo pão, pelo cálice, eu pediria para cada um de vocês 1 minuto de oração. Vocês sabem o que vocês têm que apresentar ao Senhor. É uma oração silenciosa que cada um nesse momento fará ao Senhor. Se é uma questão de pedir perdão, peça agora. Se é uma questão de pedir mais a presença do Senhor na vida de vocês, agora é o momento. Se é o momento de vocês pedirem para estar mais na presença do Senhor, agora é o momento. Vamos todos orar ao Senhor nesse momento, 1 minuto de oração em silêncio. Logo após, a irmã Andréia estará orando pelo pão que nós estaremos participando. Mas 1 minuto, cada um orando em silêncio. Obrigada, Deus, porque nós temos a oportunidade de mais uma vez estar na Tua presença, para poder glorificar o Teu nome, para poder engrandecer a Ti e reconhecer de que não somos nada sem o Senhor. Obrigada, Pai, porque nós temos esse memorial que nos leva a refletir de que nós não somos nada sem o Senhor e a cada dia dependemos mais de Ti. O pão, ó Pai, está representando o corpo que o Teu Filho Jesus, na cruz, pôde, ó Pai, sacrificar por nós. E nós agradecemos a Ti por isso, porque a cada dia nós temos sentido a Tua mão nos amparando, nos ajudando, ó Pai. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós agradecemos a Ti, reconhecendo, ó Pai, de que somos pequenos e de que a cada dia o Senhor irá sempre nos conduzir. Basta clamar ao Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, todos nós juntos agora vamos comer o pão, lembrando do sacrifício de Cristo por nós. Nesse momento vamos orar mais uma vez, agora com o pastor Marcos, agradecendo ao Senhor pelo cálice e apresentando, irmãos, não o cálice ao Senhor, mas apresentando a nossa vida ao Senhor, para que de fato nós possamos estar cientes que foi na cruz, irmãos, que Jesus derramou o seu sangue
para que em nossas veias, nossas artérias, irmãos, circule em todos nós o mesmo sangue, o sangue de Cristo. Pai, o que é de mais precioso na fé que temos em Ti é a certeza do perdão pelos nossos pecados. E isso só foi possível por causa do sangue do Teu Filho, o sangue que nunca conheceu pecado. Porque de fato, como diz Tua palavra, sem derramamento de sangue não há remissão. Obrigado porque Teu Filho assumiu sobre si todos os nossos pecados. Obrigado porque, como disse o pastor Gilson, somos unidos agora por causa do sangue de Jesus. Somos unidos pelo sacrifício e pela salvação que nós conseguimos, ó Deus, através dos méritos dele na cruz do Calvário. Ó Deus, que graça sublime é essa de Teu Filho para com cada um de nós. Que o Senhor, ó Deus, encontre em cada um de nós sempre servos e servas que lutem contra o pecado para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Todos nós agora, irmãos, tomemos o cálice do Senhor. Amém. Irmãos, antes que nós passemos, nós vamos assentar. Eu pediria para os irmãos, por favor, passem os seus cálices em direção à fileira central, que os irmãos estarão recolhendo os cálices. Então logo façam isso, os irmãos podem se assentar. E uma outra coisa, irmãos, que eu queria destacar: nós nessa noite tivemos a participação aqui conosco de todos os irmãos da English Community, que são os nossos irmãos do culto em inglês. Eles estão participando conosco. Eles estarão se retirando agora para o culto ali especial em inglês. E queria destacar, irmãos, se porventura tiver alguém aqui que fala inglês, que quer melhorar o seu inglês, quer participar, irmãos, de uma reunião em inglês, então quem desejar participar, os irmãos da English Community estão saindo e os irmãos também estão convidados a participar. No mais, que Deus abençoe a todos. Foi um prazer estar aqui com os irmãos. Vamos acompanhar os nossos avisos? IBAGE News com as notícias da nossa igreja. A IBAGE já lançou seu CD Esperança e já vendemos 700 cópias. Após a celebração, adquira o seu para você evangelizar e abençoar outras vidas. Dia 8 de setembro, não teremos expediente administrativo nem pastoral. Também não haverá as aulas que acontecem durante a noite, o grupo Crescer, devido ao feriado prolongado. No dia 10 de setembro, se iniciam as aulas para todos aqueles que querem se envolver com a igreja através do batismo. Faça sua inscrição no balcão ou ligue para a nossa secretaria. Também teremos a classe para novos convertidos. No dia 10, também, às 18 horas, teremos a ceia memorial. Venha, faça parte, venha celebrar a lembrança do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. No dia 16 de setembro, às 9 horas da manhã, nós realizaremos o nosso Café Conexão. O Café Conexão é um evento para todos que frequentam a IBAGE e gostariam de conhecer mais para poderem se comprometer com a membresia. Basta você se inscrever ao final da nossa celebração no balcão da recepção com o pastor Kellner. Participe! Dia 16 de setembro, às 18 horas, nós teremos a grande celebração do casamento coletivo. E você é o nosso grande convidado. Venha conosco celebrar. No dia 17 de setembro, às 10 horas da manhã, é um domingo, nós teremos aqui uma consulta para a indicação aos nomes que vão compor a diretoria administrativa de 2018. Sua presença como membro é muito importante. Participe! A IBAGE tem um ministério dedicado às mulheres chamado Florescer. E no dia 21 de setembro será realizado o culto da primavera às 19h30. Participe e colabore com um prato de salgado. Domingo passado, nós iniciamos a grande arrecadação de alimentos e nós contamos com o seu envolvimento. Todos esses alimentos serão destinados às famílias carentes. Nós contamos com você.
E esse foi o IBAGE News dessa semana. Para maiores informações, visite o Facebook oficial da igreja e também o nosso site. E você que nos visita, participe, se envolva com a nossa família. Que Deus nos abençoe. A Arminda, pelo Ministério de Cantina, está nos lembrando que após a celebração, teremos ali um tempo de confraternização. Você pode participar então. E eu queria fazer mais 2 lembranças. O nosso Ministério Corajosos, Ministério de Homens da IBAGE, todas as quintas-feiras do mês de setembro, às 19h30 de maio, 20 horas. Às 20 horas, eles estão se encontrando aqui para orar pela família, pela pátria, e eles estão convidando você para todas as quintas do mês de setembro, às 20 horas, aqui na IBAGE. E eu queria que você já preparasse aquele vídeo da terceira idade. Nós estamos lançando hoje, já lançamos pela manhã, uma nova Bíblia para o tempo de congregação aqui. Nós acreditamos que temos uma só Bíblia para o tempo da exposição bíblica, para leitura em uma só voz, seria muito importante. Então, a gente não está dizendo com isso que essa é a única Bíblia que você deveria ter. Eu tenho uma porção de Bíblias, mas a gente conseguiu pensar numa versão que fosse de fácil acesso financeiro. A Bíblia que nós tínhamos anteriormente, a versão na linguagem viva, a popular, está com um preço de R$ 35. Então, nós optamos por uma nova versão, a nova versão transformadora da editora Mundo Cristão, ao preço de R$ 15. Então, com a capa personalizada da IBAGE, plastificada, com um histórico na última capa, você pode adquirir ao final da celebração no balcão da recepção. Se houver alguém aqui, eu disse isso pela manhã, se houver alguém aqui que esteja enfrentando uma situação financeira muito difícil e não tenha condições de adquirir, você pode falar comigo, tá bom? Tudo que nós fazemos na IBAGE, a gente faz para que todos tenham acesso. Então, basta que você fale comigo ao final da celebração. Eu quero dar para você, de uma forma pessoal, caso você esteja enfrentando essa situação. Se não, podem adquirir ao final da celebração lá no balcão. Vai ser no balcão mesmo, né, André? E também os CDs estarão à venda lá. É isso, né? E esses R$ 15, o Kiko está lembrando aqui, a IBAGE não está ganhando nada. Nós compramos exatamente por esse valor, direto da gráfica, por R$ 15. Então, você vai poder adquirir isso sem... pastor, eu posso comprar mais de uma? Claro que você pode, porque a gente também pensa que este é um instrumento de evangelização. Você pode dar por R$ 15 um presente para algum parente. Então, essa vai ser a nova versão que nós utilizaremos aqui nas nossas leituras congregacionais. Queria apenas que colocasse aquele vídeo, porque eu me comprometi com o Ministério de Terceira Idade de fazer aqui um apelo. Nos dias 22 e 23 de outubro, é isso mesmo, 22 e 23? 22, 23 e 24, a irmã Erci está me lembrando, que é a líder, junto com a Rosângela, do Ministério da Terceira Idade, eles farão um acampamento, tem um ônibus alugado, então vai ser lá em Consolação, um lugar muito, mas muito gostoso. E eles já têm 35 vagas, e o ônibus tem 45 vagas. Então, se eu não me engano, irmã Erci, tem entre 10 e 15 vagas ainda, está correto? Hoje só tem 10 vagas. Então, as pessoas podem procurar também no balcão de recepção a irmã Reci ou uma representante do Ministério de Terceira Idade acima de 55 anos, né, irmã Reci? 59, está tudo errado hoje comigo aqui. Acima de 59 anos de idade, você já faz parte do ministério da melhor idade. Mesmo que não seja membro da IBAGE, mesmo que você esteja frequentando, todos os eventos da IBAGE são abertos para você que esteja frequentando também participar. Basta você pegar essa informação, vai ser nesse lugar... Já tirou? Vai ser nesse lugar maravilhoso que vocês devem ter visto alguns slides aí. Deus abençoe essa continuidade da celebração. Não tinha passado? Está passando. Mas agora não dá tempo, né? Marcinho está subindo. Então... Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus.
Atos 2, a partir do 42, diz assim: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades, bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo, diariamente reuniam-se nos lares para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando da simpatia de todo o povo, e a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Esse é o cenário, é o retrato da igreja primitiva, onde para eles tudo era em comum, e eles investiam não só suas vidas, mas seus recursos também, porque eles sabiam que aquele movimento que estava se iniciando era da parte de Deus. Outra consciência deles é que os famintos eram alimentados e sustentados por esse movimento. Nós da IBAGE acreditamos que os nossos recursos e as nossas vidas servem para honrar o reino de Deus, promover o reino de Deus e também para alimentar os famintos. E dessa forma é que nós entregamos o nosso dízimo e nossas ofertas. Se você veio preparado hoje para dizimar, devolver o seu dízimo, faça com generosidade, como os apóstolos faziam na igreja primitiva, porque só é generoso quem tem gratidão no coração. Honre a Deus com seus dízimos e suas ofertas a partir desse momento, como gratidão por tudo que Deus tem dado e promovido para você, em nome de Jesus. Eu não te busco por aquilo que tu podes me dar. Eu não te sirvo para ter algo de tuas mãos. O meu amor por ti é fruto do teu grande amor por mim e do alto preço que pagaste em meu lugar. Creio que pode acontecer o que eu espero de ti, porém se não acontecer, ainda assim te louvarei. Eu espero em ti, pois sei que és fiel, mas eu também sei que seus caminhos são mais altos. Não importa quando, como ou se acontecerá, para sempre eu te servirei. Eu não te busco por aquilo que tu podes me dar. Eu não te sirvo para ter algo de tuas mãos. O meu amor por ti é fruto do teu grande amor por mim e do alto preço que pagaste em meu lugar. Creio que pode acontecer o que eu espero de ti, porém se não acontecer,
para sempre eu te servirei. Vamos orar agradecendo a Deus pelos dízimos, pelas ofertas, e também chamar as nossas crianças de 3 a 12 anos. Vamos orar, irmãos. Querido Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pelos recursos que foram levantados nessa noite. Deus, entregamos ele nas tuas mãos, Senhor. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, com toda a sabedoria, reverência, ó Pai, e respeito, ó Pai, porque esses recursos são do Senhor. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a administrar bem esse dinheiro. Obrigado porque isso é prova da tua fidelidade sobre o teu povo, Senhor. E nós fazemos por gratidão, porque o Senhor é tudo para nós e o Senhor tem feito muito por nós. E Deus, em nome de Jesus, o muito que o Senhor tem feito por nós está expressado nessas crianças, Senhor. São tantas crianças, Senhor, nessa igreja. Obrigado, ó Pai, porque isso é sinal da tua bondade, ó Pai, da tua fidelidade com esta igreja. Deus, abençoe cada uma dessas crianças. Deus, que elas hoje, ó Pai, possam ouvir mais do Senhor, ó Pai. Deus, que o dia, ó Pai, e a hora, ó Pai, que eles tenham um encontro real com o Senhor, que o Senhor, ó Pai, promova esse dia, seja um dia extraordinário na vida de cada um deles. Deus, abençoe o ministério infantil, as professoras, a Kátia, que eles sejam instrumentos do Senhor, ó Pai, na ministração dessas crianças. Nós te glorificamos, Senhor, e te honramos, Senhor, por cada uma dessas crianças na nossa igreja. Em nome de Jesus, amém. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. Ah, Deus, seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele,
seja o louvor. Se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, se curado for, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Talvez um dos maiores desafios da nossa fé seja exatamente nos movermos nas circunstâncias diárias com esta convicção que o Kiko e o Tazinho acabaram de cantar. Às vezes as letras que cantamos são tão lindas, com melodias tão preciosas, mas a realidade que cada um de nós tem de enfrentar expõe o nível de convicção que cada um de nós tem. Conviver com pessoas desta comunidade que enfrentaram e estão enfrentando câncer com a fé intacta, irmãos, não tem curso teológico que produza a maturidade espiritual em mim do que a convivência com essas pessoas. Encontrar o Rafael cheio da presença de Deus, mesmo enfrentando sessões de quimioterapia. Conviver com a minha irmã, a Cleice Denise, que todas as vezes que eu a visito, e aí, mana, tá tudo bem. Conviver com a Rosângela e com tantos irmãos, o Paulo Ruiz, tantos irmãos aqui, a Luísa, tinha visto a Lu por aí? Conviver com esses irmãos e irmãs. Se Ele fizer, Ele é Deus, porque Ele pode todas as coisas. Mas se Ele não fizer, continuamos amando. Esse é o maior desafio, sabe por quê? Todos nós neste lugar somos pressionados pelo evangelho da televisão. O evangelho de que você tem que exigir de Deus, que você tem que determinar para Ele. E eu tenho certeza que isso fere o coração dele. Porque a nossa fé, de fato, como compôs esse autor, essa canção, nossa fé está firmada pelo que Ele é. Eu amo a Deus pelo que Ele é. E se Ele fizer, amém. E se Ele não fizer, a gente continua amando pelo que Ele é. Irmãos, é isso que a IBAGE crê. Nós cremos nessa verdade bíblica. Nós iniciamos o mês de setembro e o Wesley ministrou no domingo passado o primeiro sermão dessa série nova que a gente tem proposto sobre os primeiros passos.
E é tão lindo nós imaginarmos como Jesus iniciou o seu ministério dando os primeiros passos. É como se a igreja que ele implantaria aprendesse com ele sobre como andar na terra. Que tipo de atitudes deveria ter no dia a dia? Diante de um perigo, diante do desespero, diante da aflição, diante do próximo, diante da perseguição, como reagir? Quando nós olhamos para Jesus, nós imitamos enquanto igreja os passos dele. Olhar para os primeiros passos não deve ser apenas o foco sobre o livro de Atos, os primeiros passos da igreja primitiva. Se quisermos aprender sobre os primeiros passos da igreja primitiva, teremos que olhar para os primeiros passos do ministério de Jesus. Porque a igreja vai seguir os passos de Jesus, vai imitar Jesus, e é o que fazemos até hoje. Só estamos fora da vontade de Deus quando nossos passos não são dados em conformidade com os passos que Jesus Cristo deu no início do seu ministério. E quando a gente fica pensando em primeiros passos, a gente pensa exatamente numa criança, que ela, na expectativa dos pais, firme cada uma das suas perninhas lindas. Eu acompanhei os primeiros passos dos meus 3 filhos, de sobrinhos, de crianças que eu tive o privilégio de pastorear os pais. Que lindo é, irmãos, como quando uma criança rompe o colo e de engatinhar ela se põe em pé. Essa expectativa, claro que é da independência da criança, dela agora começar a assumir uma maturidade física, uma maturidade emocional. Agora ela vai correr os riscos de andar com suas próprias pernas. Não é assim que a gente faz, que a gente fala comumente. Agora o fulano vai aprender a andar com as próprias pernas. Ele vai romper com tudo aquilo no qual ele dependia. É tão bonito quando a gente compara o andar de uma criança com o andar firme de Cristo. Tudo novo, mas cada passo firme, cada passo cheio e encharcado de convicção. Jesus sabia exatamente o que ele fazia. Ele nunca agiu por surpresa. Nada na vida de Jesus Cristo foi surpresa. Por isso eu brinco que na vida cristã não ocorrem coincidências, ocorrem cristocidências. É Jesus sempre nos instruindo, dando propósito para cada uma das nossas ações, situações em que vivemos. Por isso Jesus ele é tão, mas tão especial, porque ele é capaz de transformar tudo aquilo que tragicamente para nós é o fim em um novo começo. Quando nos sentimos afastados, ele diz, eu estou aproximando você. Quando nos sentimos no deserto, ele diz, você não tem noção, eu estou enchendo você da minha presença. Você vai crescer muito com as experiências do deserto. Quando nós nos sentimos vitoriosos, ele está ao nosso lado e dizendo, filho, é isso, eu agora estou te exaltando, eu estou honrando você. É assim Jesus Cristo. Por isso é tão admirável o ministério dele. Como eu amo. A Igreja Batista no Jardim das Indústrias, ela enxerga Jesus como grande paradigma para as nossas ações. Nós não imitamos aqui líderes, embora eles sejam também, muitas vezes, exemplo para nós, líderes denominacionais. Nós não imitamos filósofos. A imagem toda está construída em sua doutrina na pessoa de Jesus Cristo. Tudo é por Ele, tudo é por meio dEle, tudo é para Ele. É Jesus Cristo. E Jesus Cristo, quando Ele inicia o seu ministério, vocês sabem, Ele fez pelos 4 evangelhos cerca de 35 milagres. O evangelista João, no seu último capítulo, disse que não haveriam livros suficientes para os discípulos registrarem todas as experiências que viveram ao lado do Mestre. Eles pegaram aquelas que julgavam ser tão importantes para trazer alguma lição espiritual. Dos 35 milagres que Jesus realizou, todos eles são encharcados de uma importância para com o próximo. Quantos de nós aqui se lembram de algum milagre dos 35? Vamos encher esse lugar aqui de lembrança dos milagres que Jesus fez? Me lembrem. Oi? Água e vinho. Curou o leproso, os 10 leprosos, né? A filha de Jairo. O cego Bartimeu de Jericó.
o paralítico de Cafarnaum. E aquele levado pelos 4 amigos? O paralítico do tanque de Betesda? Lázaro, a filha da viúva de Naim? Os 5 pães e 2 peixes, a mulher do fluxo hemorrágico? A multiplicação dos pães. Que outros milagres Jesus realizou dos 35? Não chegamos nem a 15 ainda. A pesca maravilhosa, o pastor Eberton está lembrando? A tempestade acalmada. Olha que lindo. Fez lodo, André, e passou nos olhos. Isso mesmo, do cego. Ele era encharcado de graça. Como Jesus era, ele se movia pelas circunstâncias mais incríveis. Brilhava como uma esperança para o coração aflito. Ele despejava de sua virtude para quem cruzasse o seu caminho. Como eu amo. Como nós o amamos. Ele entregou sua própria vida por amor a nós. Eu queria tanto pensar com vocês sobre esses milagres. Onde começa o milagre? Quando nós pensamos nas estações do ano, que produzem fatores que meteorologicamente a gente consegue determinar o início da primavera, o início do inverno, o início do outono. Quando nós imaginamos que fatores predeterminam a chegada de uma chuva, uma estiagem, quando a gente pensa naquilo que se pode prever, naquilo que se pode imaginar, calcular, quando a gente pensa no milagre, quais são os fatores que para esses 35 milagres realizarem, os 35 registrados na Bíblia, o que foi necessário para que eles ocorressem? É evidente que é graça. Nenhuma das pessoas que experimentou o milagre de Deus tinha mérito. É graça dele, é o poder dele. Nós oramos pelo João Gabriel, nós oramos pelo Rafael, oramos pela Cleice, nós orávamos pela Heloísa que agora veio à luz. Nenhum de nós merece, irmãos. É favor imerecido. É uma bondade assim extrema dele. Porque a Bíblia diz que ainda que eu seja infiel, ele permanece fiel. Se eu pisar na bola, ele diz, porque você pisou na bola, eu não deixo de dar a você aquilo que lhe prometi. Cheio de graça e cheio de amor. Aí eu fiquei pensando exatamente nessa frase, que está aí no seu esboço. Se você não pegou, tem lá no balcão de recepção. Como a gente consegue prever que o milagre vá ocorrer? Que condições eu posso contribuir para que Deus visite o meu coração? É evidente que os fatores não determinam o mérito. Mas quando a gente observa os 35 milagres, parece-me haver algumas coisas em comum. Por isso eu vou levá-los para um texto bíblico, já citado aqui no primeiro milagre. Os primeiros passos, as primeiras ações do Messias, mas eu vou me concentrar no primeiro milagre. Eu quero levar vocês então para o Evangelho de João, no capítulo 2, no versículos de 1 a 11. Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Eu vou ler já nessa nova versão que nós estamos adotando aqui para esse tempo de leitura congregacional. O primeiro milagre dos 35 realizados por Jesus durante o seu ministério. 3 dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. E Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa o vinho acabou e a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus, minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos empregados, façam tudo que ele mandar. Havia ali perto 6 potes de pedra usados na purificação cerimonial judaica.
cada um tinha capacidade entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos empregados: encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse: agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. Os empregados seguiram suas instruções. O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, sem conhecer sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então chamou o noivo. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Este sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso, ele manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. Pai, obrigado por tua palavra, que é doce, preciosa. Sua palavra que nunca torna para ti vazia, que cumpre exatamente aquilo para o qual o Senhor determina que ela faça, quebrantar o nosso coração. Ó Deus, despertar-nos para algo que o Senhor deseja que sejamos despertados, guiados, ó Deus, fortalecidos. Tua palavra é tão preciosa, Pai. Permita, Senhor, por Teu Espírito Santo, que nos guie a toda a verdade. Permita que Teu Espírito ilumine agora a nossa mente, nosso coração, e possamos compreender essa história de uma forma como nunca havíamos visto antes, Pai. É a nossa oração. E te peço, Pai, que o Senhor me use como instrumento em Tuas mãos para o louvor da Tua glória, para a edificação do Teu povo neste lugar e para aqueles que nos assistem pela internet. Em nome de Jesus, amém. Amém. Queria mostrar para vocês 3 grandes verdades desse texto. Eu já perdi a conta de quantas vezes preguei nessa passagem bíblica. Eu gosto muito dessa passagem para a realização de casamentos. Então preguei inúmeras vezes. Mas de uma forma como orei, algo novo foi despertado na releitura do primeiro milagre realizado por Jesus, quando Ele inicia o seu ministério entre os homens, implantando o seu reino na face da terra. A primeira grande verdade desse texto tão lindo que Deus nos propõe é que quando se deseja pela presença de Jesus, se desencadeia um processo miraculoso. Quando se quer a presença de Deus, quando nós nos lançamos, não a exigir, mas a suplicar, você não tem noção do que os céus e a terra entram em ação. É Bartimeu gritando na entrada de Jericó. É Zaqueu subindo na árvore para tentar ver Jesus. É a mulher do fluxo hemorrágico tocando na orla das vestes de Jesus Cristo. É aquela mulher na casa de Simão entrando porta dentro e se lançando aos pés de Jesus, chorando e enxugando os seus pés, molhado por suas lágrimas, com os seus próprios cabelos. É Marta e Maria mandando um recado para Jesus: Jesus, nos socorra, nosso irmão está doente. Todas as vezes que alguém deseja a presença de Jesus, é Jairo insistentemente suplicando que ele vá visitar a sua filha enferma. Todas as vezes que nós desejamos a presença de Jesus, todas as vezes que nós suplicamos pela presença dele, um processo espiritual se desencadeia. Aí você pode dizer: pastor, como é que isso pode ser possível? Se eu estiver dirigindo meu automóvel, indo para o meu trabalho, se eu clamar pela presença dele, ele se manifesta? É claro que sim. Jesus não está só nos domingos neste lugar, no endereço Avenida Engenheiro Francisco Prestes de Maio 955. Não está, irmãos. Quando fecharmos este lugar e desligarmos essas luzes, você acha que Jesus fica aqui dentro? Jesus vem com a gente. Mas todas as vezes que a gente o deseja, todas as vezes que a gente o quer conosco, o processo de um milagre se desencadeia. E isso para mim aqui é muito precioso. Sabe por quê? Porque qual era a fama de Jesus para aqueles 2 noivos convidarem ele? Ele ainda não era famoso. Ele ainda não havia levantado da morte um homem. Ele não havia ainda andado sobre o mar. Ele não havia ainda acalmado uma tempestade. É o primeiro
milagre que Ele ainda vai fazer. Aquele casal de noivos, quando estava preenchendo um por um o convite de casamento, Kiko, eles se lembraram, vamos convidar Jesus? Não havia nada que pudesse justificar o convite a Jesus. Vamos convidá-lo porque ele pode atrair muitas celebridades para o nosso casamento? Não. Ele é rabino, mas muito novo ainda, iniciando seu ministério aos 30 anos. Vamos convidar, o noivo disse, você sabe que convidar Jesus é convidar mais 12. Você sabe como é que é a nossa festa aí, é 200 convites. Aí a noiva disse, mas os 12 entram naquela escala ali de gente que talvez não venha. Não tem gente que não vai no casamento, Kikão? Aí tem a cerimonialista, vocês sabem disso. Entra naquela previsão. Não havia nada que justificasse o convite a Jesus, senão amor, senão desejo pela presença dele. Aí Jesus recebe o convite. Eu fico imaginando, ele devia ter acabado de almoçar, ter comido um peixe, um pão, um suco de uva, e aí então ele está lá descansando. Aí vem alguém e entrega, Jesus, a gente queria muito que você fosse no casamento da gente. A gente quer entregar pessoalmente. Aí Jesus abre assim aquele manuscrito, tudo lindo. Jesus fala, puxa, muito obrigado. Você pode ter certeza que eu vou estar lá. Aí os discípulos perguntaram, Jesus, e aí, a gente vai? Claro que a gente vai. Eu acabei de ser desejado. Todo milagre, ele tem por trás de si o desejo de alguém pela presença de Jesus, pelo poder que ele tem, pela graça que emana, não só do seu nome, mas do seu caráter. Não havia nada que justificasse o convite, senão o desejo pela presença de Jesus e os seus discípulos. A Jesus de Nazaré, extensivo aos seus discípulos. E o Pedrão fica todo feliz. Eu vou comer coxinha com catupiry e refrigerante. Se eu estivesse lá, eu diria, será que vai ter empada de frango? E eles vão à festa. Para eles era mais uma festa. Para Jesus não. Eu vou estar com 2 corações que me desejaram. Esta noite, este lugar pode ser tomado pelo desejo, pela presença de Jesus. Irmãos, eu não inicio uma celebração sem dar a Ele esse pedido. Deus, desejamos o Senhor com a gente. Tem luz, as luzes estão acesas, o ministério de louvor já ensaiou as canções. Pai, eu já preparei o sermão que o Senhor me entregou. A multimídia está tudo preparado. Pai, está tudo certo, ligamos os ar-condicionados, mas nada disso, Pai, nada disso tem valor se o Senhor não estiver conosco. Deus, esteja conosco aqui. Quantas vezes você faz tantas coisas sem o desejo pela presença dEle? Você faz planos de viagens sem desejar Ele. Você faz viagens para longe sem desejar a presença dEle. Você faz planos de compra de uma casa sem desejar a presença dEle. Você até começa a namorar e se casa sem o desejo pela presença dEle. Você começa uma faculdade sem o desejo da presença dEle com você. Você começa a educar o seu filho sem o desejo da presença dEle. E quero uma notícia das mais terríveis. Todas as vezes que Jesus foi desejado, Ele esteve. Mas todas as vezes nos evangelhos em que Ele foi recusado, Ele respeitou a rejeição. Quando Ele não foi recebido por uma aldeia, 2 dos seus discípulos queriam que Ele mandasse todo mundo para o inferno. Queima todo mundo, Jesus. Que isso? Você acha que eu sou assim? Você acha que eu vou obrigar todos a me amarem, a me convidarem para o casamento? De jeito nenhum. Quando Pilatos disse a todos os que estavam naquele momento presentes no julgamento, o que eu faço de Jesus, crucifica Ele. Tudo bem, sabe o que Ele podia ter feito, irmãos? Vocês sabem da capacidade, do poder de Jesus de Nazaré? Quando Jesus estava diante do Pôncio Pilatos, Ele podia apenas ter piscado o olho e todo Israel desaparecia do mapa. Esse é o poder dEle. Se Ele piscasse o olho, só piscasse no desejo como Deus que é, geograficamente, toda a Palestina desapareceria. Esse é o poder dEle. Quando Pedro tenta defender Jesus durante a prisão no Getsêmani, no Monte das Oliveiras, ele olha e fala, Pedro,
Você acha mesmo, Pedro, que eu não podia agora só dizer: Pai, envia toda a milícia celestial, e meu Pai não enviaria Pedro? Por isso, todas as vezes que ele não for desejado, todas as vezes que ele não for desejado por você, ele vai respeitar isso. Mas essa é a tragédia humana, essa é a tragédia da vida humana. Eu não quero isso, eu não quero viver isso. Eu quero em todos os instantes da minha vida desejá-lo comigo, desejá-lo para um projeto, para uma caminhada, para a minha vida como família, para um novo plano, para a igreja nessa nova etapa de 2018, desejá-lo, pedir pela presença dEle, suplicar, gritar o nome dEle, clamar, enviar convites espirituais. Ó Senhor, esteja comigo aqui agora. Nós estamos agora num planejamento de troca de escola. Sabe o que eu e André temos feito? Jesus, esteja conosco, para a gente não tomar decisão errada. Aí você diria: você não sabe nem escolher uma escola? É claro que eu sei, mas todas as minhas escolhas sem a unção, sem a graça, sem a direção dEle, são tomadas ao vento. E eu quero a companhia dEle, quero a direção dEle. Está em jogo a adaptação dos meus filhos em uma nova escola. Você acha isso muito simples, mas eu queria te fazer um desafio nessa noite. Eu queria que nessa noite nós aprendêssemos com um casal de noivos a desejarmos a presença de Jesus 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você vai voltar para casa, irmão, e só Deus sabe como você deixou a sua casa. Só Deus sabe. Se você deixou uma casa cheia de mágoas ou cheia de alegrias. Se você deixou uma casa cheia de rancor ou de saudades, só Deus sabe. Então, a partir de hoje, eu entendi, pastor, os milagres ocorrem diante do desejo pela presença de Jesus. Sim, sim. Façamos isso nessa noite. Mas há uma outra verdade além dessa. Não apenas no desejo pela presença de Jesus, mas na submissão às suas ordens, se inicia um desdobramento precioso. Acho que travou aqui. Eu estou no tópico 2 aí. Segunda verdade, exatamente essa. Nas suas ordens, nós encontramos uma projeção de um desdobramento espiritual para recebermos o seu milagre. Existem não sei quantos empregados, mas são 6 potes. O pote é pesado porque é de barro, então pelo menos 6 a 10 homens, alguns teólogos acreditam que foi necessário para levarem água até esses potes. Você imagina essa ordem de Jesus? Eu quero que vocês encham aqueles potes de água. E não, enche o pote de água. Eu acho que o senhor não está sabendo, acabou foi vinho, não é água. A água tem bastante. Quantas vezes Jesus mandou você fazer alguma coisa e você duvidou? Se você perguntar para mim, você já fez isso? Inúmeras vezes. O senhor tem certeza, Jesus, que é isso mesmo? É isso mesmo que eu estou te falando. O senhor não está enganado? Não. Dá para o senhor confirmar? Aí ele vem e confirma. Aí eu disse: Senhor, tudo bem, está confirmado, Marcos Davi? Está. Mas o senhor tem certeza? Tenho certeza, Marcos Davi. O senhor pode confirmar de novo? Aí foi aquilo que ele falou diversas vezes para os apóstolos: homens de pouca fé, não de porca fé, de pouca fé. É o que muitas vezes nós somos. Lembra de Gideão, Antigo Testamento? Jesus, nosso Deus, visita, na verdade Jesus pré-encarnado, mas é uma outra história, eu explico para vocês. Deus aparece para Gideão. Na verdade é o anjo do Senhor, então por isso que eu estou dizendo que é possivelmente a segunda pessoa da Trindade. E diz a ele: valente, vá na sua força e livra Israel das mãos dos midianitas, que é o exército inimigo. Aí Gideão falou assim: como assim, livra? Eu sou o menor da casa do meu pai, o sem importância, da tribo mais sem importância de Israel. Aí então Gideão disse: vamos fazer o seguinte, só para que eu não fique com dúvida, eu vou colocar um novelo de lã aqui. Entendi. O anjo do Senhor falando: tá, e aí? Eu vou dormir,
Quando eu acordar pela manhã, vai estar tudo molhado em volta e esse novelo de lã vai estar sequinho. Aí eu sei que eu não estou louco, que eu estou ouvindo mesmo o Senhor. Ele foi dormir, acordou pela manhã, foi lá e tudo em volta molhado e o novelo de lã seco. Aí ele falou, beleza, será que não foi uma coincidência esse negócio? Dá para a gente fazer o contrário, Senhor? Eu vou fazer o contrário, eu vou dormir. Amanhã o novelo de lã está molhado e tudo em volta seco. Ele vai, acorda de manhã e o novelo está molhado. Aí ele fala, tá bom, eu entendi, então vamos embora não. Aí Deus agora inverte a coisa. Embora não. Então agora eu também vou fazer um teste com você. Fala para todo mundo de Israel que quem tiver com medo de enfrentar os midianitas que vai embora. Foram milhares embora. Aí ele falou, bem, ele calculou, ainda dá para enfrentar. Tipo, foram 20 mil embora. Quem se lembra do número exato aí? É, isso aí. Os 20 mil embora. Aí ele falou, beleza, Senhor, não, você não vai embora ainda. Lembra que você me fez 2 testes? Eu fiz. Então, agora manda todo mundo beber água. Quem chegar até o riacho e abaixar como um cachorro faz, lambendo a água direto no riacho, separa e manda embora. Quem se ajoelhar e trouxer água à boca, como se estivesse atento a algum tipo de ataque, separa este, porque é com esses que você vai enfrentar. Quantos sobraram? 300. Impossível vencer os midianitas com 300. E aí, Gideão, beleza? Você fez teste, eu te faço também. Vamos lá? Senhor, eu não sei o que você vai fazer, mas já que o Senhor colocou o novelo molhado, o novelo seco, eu vou com os 300. Não precisou dos 300, porque ele é assim. Aqueles homens que receberam as ordens de Jesus, eles não negociam com ele. Eles simplesmente vão e enchem os potes de água. Você sabe que depois que eles fizeram a tarefa, acompanhe no texto isso. Depois que eles fizeram a tarefa de encher os potes, eles voltaram a Jesus, versículo 7. E aí, Jesus, enchemos os potes. Ah, vocês encheram? Então agora pegue um pouco, tipo uma concha assim, e leve até o mestre de cerimônias, o cerimonialista do casamento. É isso? É isso. É muito lindo isso, irmãos. Porque eles fizeram a tarefa, a primeira tarefa, e não foram embora. Fizeram a primeira tarefa e voltaram a Jesus pedindo novas informações. Você já voltou a Ele? Depois que você pediu e Ele fez como você queria, você voltou a Ele? Eu me lembro muito de Eliseu. Eliseu deu uma orientação a uma viúva que tinha em perigo 2 filhos para serem vendidos no mercado de trabalho para ser pago a dívida que o marido falecido tinha deixado. Ela vai até Eliseu, Eliseu diz, você tem alguma coisa em casa? Eu tenho um pouco de azeite. Junta uma porção de panela, vai colocando no azeite, pingando em cada panela, e eu vou multiplicar isso. Eliseu não disse para voltar, mas aquela mulher entende que tem que voltar para novas instruções. Irmãos, isso é humildade, isso é dependência. A submissão deve gerar em nós dependência, não apenas o desejo pela presença dEle, mas uma dependência dEle. Senhor, fala que teu servo ouve, instrui-me, Senhor. Então os empregados voltam a Jesus. E aí, encheram? Enchemos. Tudo certinho? Tudo. Agora você tira um pouco. E eles obedeceram. Há um desdobramento enorme, escondido na obediência. Há muitos aqui nesta noite, inclusive o pregador, que tem recebido instruções da parte de Jesus. E sabe qual é a expectativa dele? Só uma: obediência, submissão, rendição. Ele está te pedindo para você perdoar uma pessoa? Perdoa. Ele está pedindo para você reconciliar? Reconcilie. Ele está pedindo para você ser generoso em alguma causa? Seja generoso. Ele está pedindo para você ir até um hospital visitar alguém? Visite. Ele está pedindo para você... Pedindo não. Ele está ordenando a você para que você mande o WhatsApp. Mande. Faça. Todas as vezes que eu obedeci a Jesus, eu fui bem sucedido. Todas as vezes que eu o desobedeci, eu me dei muito mal. O milagre se esconde em torno da obediência. O André citou um dos milagres que Jesus realizou. Você me deixaria cuspir no chão, fazer um lodo e passar no seu olho, irmão? Você deixaria eu fazer isso? Eu vou te curar, mas primeiro eu preciso escarrar no chão,
fazer uma espécie de barro e eu vou passar nos seus olhos. Ah, que isso, pastor? Você está louco. Quando Jesus curou o paralítico, disse: apresente-se aos sacerdotes. Jesus é assim. Todo aquele que recebe uma instrução tem que voltar para receber uma nova. Não basta que você tenha suplicado um milagre dele e ele realizou, você tem que depender dele. E dependência se constrói com andar com ele. Precisa andar com ele. Os milagres, os 35, se esconderam atrás de uma obediência. Ah, como eu amo isso. O primeiro milagre realizado não foi realizado num lugar em que todos sabiam da fama de Jesus, e não foi realizado sem submissão à sua voz. Ele está mandando agora muitas coisas para vocês adolescentes. Quando eu tinha apenas 14 anos, sabe qual foi a ordem que ele me deu? Se prepare, porque eu vou tornar você um pastor. Eu tinha 14 anos. Se prepare, Marcos Davi. Isso foi tão claro para mim. Foi uma ordem que ele me deu. Estou aqui, 20 anos de ministério pastoral. Obedecer traz vida. Está dizendo tanto a vocês, casais de namorados aqui nesta noite, que já estão na relação sexual antes do casamento. Ele tem dito a vocês: parem, porque eu vou abençoá-los se vocês se preservarem. A nós que às vezes fazemos as coisas meio indevidas no dia a dia, nos nossos negócios, ele tem dito: pare, e eu vou abençoar a sua empresa. Ele tem dito a gente para parar de odiar, para dirigir igual um louco o automóvel, para tratar com honra a esposa, para cuidar dos filhos com atenção. Ele está dando ordens, irmãos, está mandando a gente encher os potes. E a gente tem que se lembrar disso e voltar a Ele. Por último, acho extraordinário como a história termina. Porque o mestre de cerimônia, ele prova. E quando ele prova, ele testifica do milagre. Quantas vezes Deus fez algo que você guardou para si mesmo? Eu acompanhei, mas eu queria tanto que o Djaí um dia viesse aqui para testemunhar, mas eu vou sintetizar uma experiência que um dos ministérios da IBAGE, que sai toda quarta ou quinta, eu sempre me engano com um dia. Toda quarta-feira há um grupo de pessoas aqui da IBAGE que saem às ruas para levar mantimento, comida. Chama-se Ministério Segunda Chance. Se você não é membro e gostaria de participar, participe. E aí o Djaí me contou para a gente uma experiência pelo WhatsApp que eu chorei quando li. Eles foram até a rodoviária, encontraram uma pessoa e então entraram na vida dessa pessoa, perguntando por que ele estava naquela condição. Ele contou a situação. Aí eles disseram: e se a gente ligasse para a tua esposa? Ah, eu não sei se ela vai me receber de volta. Eles disseram: deixa a gente ligar. Deu o número. Eles ligaram para a esposa. A esposa disse: olha, pode mandar ele de volta que eu recebo com carinho. Eles juntaram o dinheiro, pagaram a passagem e ele voltou para a família. Isso não é um milagre, irmãos. Isso é o testificar da ação de Deus, aqui bem pertinho da gente acontecendo. Aquele homem prova e diz: o quê? O que ele faz é excelente. O que ele faz é sobrenatural. O que ele fez não tem comparação ao que já foi servido nessa festa. É tudo assim que Jesus faz. Jesus faz coisa extraordinária por cada um de nós. O que será que ele está transformando agora nessa noite para as nossas vidas? Água em vinho? Será que ele está transformando desespero em esperança? Será que ele está transformando incredulidade em fé? Será que ele está transformando nessa noite a mágoa pelo perdão? O que será que ele está transformando agora? Porque a gente entendeu, porque a gente quer a presença dele. O que é que ele está transformando agora? O que é que ele vai transformar nessa semana? Há um testificar. Eu já contei inúmeras vezes para vocês. Eu tive paralisia infantil. Primeiro nas pernas, depois nas cordas vocais. Eu testifico isso. Por isso, quando vejo uma pessoa não adorando, irmãos, eu sou consumido por uma irritabilidade tão grande. Tem que cantar para Ele. Tem que cantar para Ele.
até a voz sumir. Tem que gritar por Ele. Mas aí eu cresci e me casei e descobri uma doença. Oligospermia é o nome da doença que eu tinha. Me impedia de ter filhos. E Ele me deu 3 filhos. Eu testifico isso para vocês. Está Rosângela em nosso meio testificando da grande obra de Deus. Testifique aquilo que Ele faz. Como mestre de cerimônia, reúna pessoas em torno de si, chame os noivos e diga: olha, Ele fez algo extraordinário na minha vida. Diga o que Ele tem feito na sua casa, na sua família. Diga sobre o emprego novo que Ele abriu como porta para você. Fale sobre o bem que você adquiriu com a graça dEle. Fale sobre a formatura da faculdade pela qual você lutou tanto esse ano. Diga a todos o que Ele tem feito. Os milagres precisam ser testificados. Precisam ser contados. O WhatsApp serve para isso, irmãos. Todos os dias eu recebo vários bom dias, vídeos, política, futebol. E de vez em quando eu encontro uma pérola. Olha, eu quero agradecer porque Deus fez algo extraordinário. Encha o WhatsApp de testemunhos do que Deus tem feito. Mande e-mails, ligue para pessoas. Contem, porque o milagre tem a ver com testificar. Com a gente não se conter. Eu viajei com o Márcio Kesk para o Foco, a conferência. Eu, Kiko, o pastor Kellner e o Márcio. E aí eu falei: Márcio, me conta um pouquinho da sua história. Que coisa gostosa que foi. De ver o agir de Deus na vida de um servo dele. Como é bom quando a gente começa a contar e a gente não consegue parar de enumerar os feitos de Deus na nossa história. O milagre é assim. O milagre, ele começa no desejo pela presença. Você não deseja que Ele faça sem estar presente. Embora o centurião de Cafarnaum tenha exercido tamanha fé, que disse: eu não sou digno de que entres na minha casa. Já pensou uma palavra dessa para Jesus? Jesus, eu sei que o Senhor entra na casa da gente. Zaqueu me contou. Simão me contou. Mas eu quero te dizer que eu não sou digno. Já pensou, irmãos, que declaração? Mas eu creio que tu podes apenas dar uma voz de comando e meu servo é curado. Aí Jesus: o quê? Eu nunca encontrei em Israel uma fé semelhante à tua. Porque Ele vê coração. Ele sabia que aquele homem estava falando com sinceridade. Eu fico pensando, numa noite como essa, nós aqui reunidos, o potencial de uma obra divina agora em cada coração que o deseja. Eu sei que o seu casamento pode não estar bem. Convide Jesus para o seu casamento. Eu convido sempre. Se os teus relacionamentos com os seus filhos não estão bem, convide Jesus para o seu relacionamento familiar. Convide. A água foi transformada em vinho, mas Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos nessa noite. Infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Quando eu estava encerrando esse sermão, eu fiquei pensando: Deus, o que o Senhor pode fazer naquela noite? Eu queria ter olhos espirituais para ver o Senhor, ó Deus, agindo em cada vida, visitando cada coração, arrancando raiz de amargura, enchendo de esperança o coração triste e abatido, dando alegria, dando novos planos, novos sonhos, abrindo o coração, aproximando pais de filhos, filhos de pais. É o que Ele está fazendo agora nesse momento por causa do coração de vocês, a fé que exercemos nele. Eu creio nisso. E sabe como é que a gente vai encerrar essa celebração? Nós vamos adorá-lo. Porque vocês já aprenderam que em uma celebração tem 3 partes. Primeira parte, nós falamos e Ele nos ouve. A gente canta, a gente ora, a gente suplica, a gente clama e Ele está ouvindo. A boca dele está fechada e as nossas bocas estão abertas. Segundo momento do culto, nós fechamos a nossa boca. Abrimos o nosso ouvido e Ele abre a boca dele e começa a falar com cada um de nós. Esse é o segundo momento. O terceiro é que Ele volta a ficar calado. Ele se silencia para ouvir agora a resposta que daremos a Ele. Por isso eu digo a vocês, nunca saiam antes do culto terminar. Nunca saiam, a não ser por um motivo muito extremo. Pastor, eu quero pegar meu carro e ir embora logo. Não saiam. Não saiam. Sabe, você está dando as costas para Deus em uma resposta que Ele espera de você.
Já sofreu isso? Você está conversando com uma pessoa e ela vira de costas e vai embora? Eu já sofri isso. É horrível. Então fica até o final. Fica até o final. Porque há muitas bênçãos nos créditos. Quem assiste filme no cinema me entende. Muita gente vai embora e tem uma cena nova, escondida nos créditos. Os créditos não têm importância. São esses os momentos que Deus reserva para ministrar no coração da gente. Para trazer aquela direção que a gente estava esperando tanto. Na Flórida tem um furacão de nome Irma. Está causando tanto temor. Mas nós iremos cantar. Quando os oceanos se agitarem, eu vou ficar em paz. Porque eu sei que tu tens poder para transformar água em vinho. Eu sei que tu tens poder para trazer cura a toda enfermidade, a erguer todo o abatido, a trazer luz a todo que se encontra perdido. E nós vamos cantar para Ele, a plenos pulmões, como se fosse a última canção na terra. Vamos colocar em pé e vamos cantar? Cobre-nos, Senhor, com teu poder e graça. Obrigado, Jesus, por tua presença. Senhor, me proteger, cobre-me com tuas mãos de poder. Nós dependemos de ti, Senhor. Quando os oceanos se agitarem e a tempestade se formar, em paz eu ficarei, pois sei que és Deus, Senhor da terra, céu e mar. Dependemos de ti, Senhor. Tuas mãos de poder. Diga embaixo. Quando os oceanos se agitarem e a tempestade se formar, em paz eu ficarei, pois sei que és Deus, Senhor da terra, céu. Aleluia. Os oceanos se agitarem e a tempestade se formar, em paz eu ficarei, pois sei que és Deus, Senhor da terra, céu e mar. Wesley, vem aqui. Esse lugar está cheio da presença dEle. Ah, como é bom cantar isso para Ele, irmãos. Eu vou pedir para o Wesley agora nos conduzir a um desafio. Talvez hajam pessoas aqui que Ele queira salvar nessa noite. Está incomodando as pessoas aqui. Eu queria que o Wesley fizesse esse convite, depois orasse por todos nós. Quero pedir para a igreja, nesse momento, ficar em oração, porque existe uma batalha espiritual nesse momento. Eu quero convidar você, que participou de toda essa celebração, você que sentiu mesmo Deus falando com você, mas talvez exista uma batalha dentro de você agora. Uma batalha de reconhecer
que o vinho da sua festa de casamento acabou. Uma batalha para reconhecer que a sua alegria já se foi. Mas existe hoje, agora, um convite para que você entregue os seus problemas, para que você entregue a sua vida nas mãos do único que pode te salvar. Eu quero te convidar nesta noite a entregar a sua vida nas mãos de Jesus Cristo. Pare e pense só por um minuto. Você quer continuar da mesma forma ou você quer receber esse vinho novo, essa vida nova em Cristo Jesus? Se há alguém entre nós que entendeu isso e gostaria de entregar a sua vida a Jesus, eu gostaria que você levantasse a sua mão, porque nós queremos orar por você. Há alguém nesta noite, alguém que reconhece que precisa de Jesus? Levante a sua mão. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Há mais alguém? Ele quer a sua vida, Ele quer te salvar, Ele quer te dar uma alegria nova, Ele quer te dar ânimo para passar pelas lutas que você tem vivido. Há mais alguém entre nós? Levante a sua mão. Já houveram 2 corajosos no nosso meio. Há mais alguém? Eu vou pedir para vocês 2 que levantaram as mãos, que venham aqui na frente. Nós queremos orar por vocês. Eu vou descer, eu quero te abraçar. Você pode vir à frente? Glória a Deus. Glória a Deus. Você quer vir com ele? Pode vir. Fica aqui juntinho dele. Isso, vem junto com ele. Esse momento é muito especial. Glória a Deus. Aleluias. Eu vou orar e depois eu quero descer para abraçar vocês. Deus, muito obrigado. Muito obrigado, Pai, porque todos nós temos uma vida que foi soprada pelo Senhor. Mas existem alguns momentos, Pai, que nos faltam alegria. Existem momentos que falta o vinho da alegria, Senhor. Existem momentos em que nós somos sufocados pelos problemas, pelas dores dessa vida. Mas o Senhor está pronto a fazer um grande milagre. O Senhor está pronto a nos oferecer o vinho novo. O Senhor está pronto a nos oferecer vida nova em Ti, em obediência ao Senhor. Pai, muito obrigado por essas 2 vidas. Senhor, e nós oramos para que o Senhor os cubra com Tua graça, com Teu poder, ó Pai. Pai, nós oramos para que eles se agarrem ao Senhor agora e caminhem junto com a igreja, aprendendo mais de Ti, aprendendo, Senhor Deus, dia a dia, a viver as coisas que o Senhor nos ensinou. Pai, eu oro para que eles, muito em breve, desçam as águas do batismo. Eu oro, Pai, para que eles um dia voltem com toda a sua família, rendidas a Cristo Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você vai dar a bênção? Vou dar a bênção, tá? Glória a Deus. Espera que eu quero abraçar. Eu quero te abraçar, hein, brother? Eu quero te abraçar, não vai embora não. Vamos orar encerrando? Senhor, muito obrigado, Pai, por esta noite.
Obrigado por esse milagre, Senhor Deus, o maior dos milagres, a salvação. Pai, nós pedimos para que o Teu amor, Deus, esteja sobre nós. Que a graça de Cristo Jesus e a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre nós e toda a sua igreja na face da terra. Nós dizemos amém. Vão em paz. Deus abençoe. You know, this next song is one of my favorite songs. As you can tell, a lot of the songs are really personal.